Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, começando mais um Cuidando de Você, mais uma oportunidade de falarmos de saúde, bem-estar e qualidade de vida. O nosso programa é o queridinho nosso aqui da TV Rio Doce, uma programação tão vasta, mas certamente quando a gente fala de saúde, principalmente no aspecto preventivo, né? Claro que a gente fala de doenças, fala sobre cuidados, tratamento, mas o nosso objetivo é prevenir acima de tudo. Se não, pelo menos chamar a atenção para que você se cuide mais e ajude, através de informações, a cuidar das pessoas também. Lembrando que o nosso programa está no ar, 18h30, todos os dias, na TV e também nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos também no Instagram, estamos também no YouTube. Inclusive, nossos programas ficam gravados lá no YouTube, no Facebook. Pode assistir a qualquer momento e faz o seguinte, compartilhe os links sem moderação. Você estará fazendo o bem, é prestando serviço. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde como um todo, né? Vamos pegar o cuidando de você e vamos ampliar o foco. Vamos falar sobre saúde geral. E uma especialidade que tem um olhar mais amplo em relação à nossa saúde é a nutrologia. Nós ainda no Cuidando de Você, apesar desse tempinho que a gente está aqui no ar, a gente não teve a oportunidade de trazer aqui um especialista em nutrologia, um nutrólogo. Já falamos sobre vários assuntos envolvendo emagrecimento, sobre saúde geral, sobre a endocrinologia e outras partes, metabologia, mas nutrologia ainda não trouxemos aqui um profissional. E hoje temos um especialista. Nós convidamos, ele disse sim, está aqui conosco, o Dr. Patrick Pifano, nutrólogo. Dona Patrick, muito obrigado pela sua participação, aceitar o nosso convite. É uma honra estar aqui hoje, conversar com vocês, explicar um pouco mais sobre a nutrologia, sobre a longevidade e sobre a saúde no geral. Vai ser uma honra esse bate-papo. Pois é, a nutrologia não é tão nova, mas as pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre a sua aplicação na saúde humana, sobre a sua atuação. Eu gostaria de ser assim, bem pedagógico e bem didático, definindo o que é a nutrologia. Qual é a sua função? Então, a nutrologia ela está aí na medicina há mais de 40 anos, né? Só que a nutrologia ela era se baseada muito dentro do hospital, a nutrologia hospitalar, para a gente cuidar das pessoas que estavam ali na UTI, fazendo o aporte calórico necessário, para a gente conseguir tirar a pessoa, né, o paciente, daquela situação mais grave ali, com aporte calórico de proteínas, carboidratos, lipídios, às vezes parte hormonal, para a gente sustentar a retirada do paciente daquela situação mais grave, né, dando esse aporte. E aí, tirando dessa parte hospitalar e trazendo para a modernidade, a nutrologia é um campo muito abrangente, né, que a gente pega todos os aspectos da saúde, tanto metabólico como hormonal, comportamental, saúde da microbiota intestinal. Então, a gente faz um amplo aspecto ali de avaliação clínica e laboratorial para a gente trazer mais longevidade, mais performance e, principalmente, trazer mais humanidade para o nosso paciente, para que ele se precaver de qualquer doença, né, e ter ali uma autoestima melhor, para a gente não deixar chegar a pontos, né, de ter alguma doença, a gente está fazendo o aporte completo do paciente. Você falou aí sobre a atuação nos hospitais, né? E também a gente começou a ouvir falar em nutrologia, o público geral, nas equipes esportivas, né? A seleção brasileira tinha o seu nutrólogo, os grandes clubes tinham o seu nutrólogo, né? Então, o atleta é um ativo muito importante para um clube de futebol, então ele tem que ser muito bem cuidado. Tem que ter os melhores profissionais, então tem lá o fisioterapeuta, o ortopedista, o médico em geral e tem o nutrólogo, então mostra aí a importância. E qual é o objetivo de ter os profissionais desse nível? É manter aquele atleta saudável, então a nutrologia também está nesse campo aí, de prevenir doenças e manter o ser humano saudável, não é isso? Sim, exatamente. Você usou um exemplo muito importante que a gente pegou um atleta de alta performance. O atleta de alta performance ele não tem margem de erro. Então, com isso, a nutrologia consegue precaver ali e orientar a equipe técnica, né, para a gente corrigir o que precisa e sustentar o paciente tanto na parte metabólica, tanto na parte hormonal do paciente, principalmente nutricional, porque normalmente alguns atletas têm alguns déficits que não são vistos, né, por outras equipes médicas, né? Tem a medicina esportiva, tem a parte da ortopedia, que também faz muito parte ali da questão do atleta, mas a parte nutricional junto, né, com a parte... Vamos lá, a gente pega os nutricionistas, né, que a gente faz um acompanhamento completo, mas a gente direciona mais, principalmente da parte metabólica do paciente, a gente consegue desenvolver e dar o foco que ele precisa. Ganho de massa magra, às vezes uma recuperação devido a alguma lesão, a gente consegue direcionar a suplementação correta
e o paciente/atleta desenvolveu a melhor performance possível. Bom, mas a nutrologia ela acabou-se nos últimos anos se popularizando. Aqui mesmo em Governador Valadares chegou a um momento em que não tínhamos um profissional da área da nutrologia, mas nos últimos anos temos muitos profissionais aqui na área, o Dr. Patrick é um deles. Mas nessa câmera aqui, quero que feche para mim, porque tem muita gente perguntando para mim, Márcio, mas eu não sou atleta profissional, não sou atleta de alta performance, em que a nutrologia vai me ajudar? Eu não vou te responder, quem vai te responder é um profissional da área. Em que nós, normais, meros mortais, a nutrologia pode ajudar? A nutrologia ela tem um papel fundamental que ela vai te permitir ter mais qualidade de vida, te permitir a ter mais longevidade. E o que eu quero dizer com isso? A gente faz uma análise completa dos seus exames, a gente faz uma análise completa clínica e laboratorial para que a gente consiga direcionar ali, se você quer perder um pouco mais de gordura, se você quer ter um ganho mais de massa magra, a gente trabalha muito a parte comportamental do paciente, que a gente vê que a autoestima faz total diferença hoje na parte laboratorial mesmo, porque ele se sente mais confiante a fazer o programa que foi passado para ele, ele faz uma dieta mais bem feita, ele toma as medicações que são devidas para ele, então a gente consegue fazer um aporte, né, maior e dar mais suporte para ele, que ele consiga desenvolver mais a parte do treinamento e no dia a dia dele ele tenha mais ânimo, né, para viver. Porque a gente pega muito paciente, às vezes, que está ali com autoestima baixa, por estar acima com sobrepeso, e às vezes quer ganhar um pouco mais de massa magra, ou até mesmo para ter saúde, né, porque ele não quer, ele tem algum parente que teve algum risco cardiovascular, que teve um infarto, e ele não quer chegar nesse ponto. Então, ele quer se precaver para evitar doenças a longo prazo, doenças crônicas principalmente. É um momento bom de procurar um nutrólogo a uma idade específica, algum momento específico da vida da pessoa, uma situação que ela está passando, um problema de saúde, uma questão de prevenção mesmo, há um momento específico? Não tem. A nutrologia é para todos, tanto criança, quanto adulto, quanto idoso. A gente está aqui preparado para fornecer a melhor estrutura clínica e técnica, principalmente, porque a nutrologia de precisão ela vai em foco no que o paciente precisa. Às vezes é uma criança que está ali com déficit nutricional, que a gente pode fazer esse aporte, a gente pode corrigir os detalhes e as nuances possíveis para esse paciente evoluir, avaliando um pouco também com trabalho em conjunto com o psiquiatra, às vezes a parte comportamental que está mais afetada, a gente consegue fazer esse trabalho e esse aporte maior. E a gente pegando aí, vamos lá, para os idosos que estão sarcopênicos, né? Sarcopenia é questão de perda de massa magra, alguma questão de acamado. A gente faz todo esse trabalho para a gente desenvolver o paciente para que ele saia daquela fase grave que ele está e tenha mais qualidade de vida. Ou seja, qual for a situação que ela estiver, o que ela pretender, certamente essa avaliação ela é individualizada de paciente para paciente e ela requer que o profissional, no seu caso, quando chega um paciente frente a frente com você, que você mergulhe na vida daquele paciente e entenda tudo sobre ela. Exatamente, é uma consulta bem aprofundada, bem específica, a gente bate, assim, é um bate-papo que a gente tem ali a análise também com vários medicamentos, né, que a gente faz bioimpedância, cardio, né, a gente faz várias avaliações, a gente vai ficar aqui só falando termo técnico, né, mas resumindo, uma consulta abrangente, a gente tenta pegar todas as nuances possíveis, histórico do paciente, para que a gente consiga enxergar um futuro melhor para ele. Pois é, às vezes chega um paciente lá e fala, doutor, olha, joga em cima da sua mesa um monte de exames, várias receitas, muitos medicamentos, vários laudos de médicos, olha, doutor, eu sou hipertenso, tenho colesterol alto, já tive um infarto, tenho diabetes, tenho doença renal, tenho déficit de vitamina, tenho sobrepeso, tenho obesidade, ou estou com baixo peso, preciso de ganhar, ou não, quero ter saúde, estou aqui que eu quero ter saúde, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder peso. Então, certamente, esse olhar desse paciente, tendo ele algum problema de saúde ou não, ele chegando ali com essas informações, você vai ter que debruçar sobre aquelas informações ali um estudo constante. E montar todo um projeto de saúde para aquela pessoa. Exatamente, é sobre isso. Você falou tudo. A gente estrutura, assim, é um tempo, é uma consulta ali às vezes de 1h30, é um papo muito aprofundado, a gente leva trabalho para casa para a gente estudar cada vez mais, porque são muitos detalhes que são
que a gente tem que levar em consideração. Às vezes é uma medicação que está entrando errado, às vezes um estilo de vida que está afetando, um excesso de estresse por uma rotina muito desregulada. Então a gente tenta equilibrar o máximo possível e sempre chegar na exatidão que o paciente deseja. Porque a gente, como médico, a gente tem um desejo ali, mas a gente pensa sempre no melhor que o paciente deseja, né? A autoestima dele, onde que ele quer chegar, as evoluções dentro do tratamento. Então, assim, é sempre dando projeção para ele, dando essa estrutura. E principalmente acesso, né? Eu sou muito acessível aos meus pacientes. Eu acho que isso é muito fundamental. Eu preciso saber como é que ele está durante a semana, eu preciso saber como é que foi a rotina dele, como é que foi a alimentação dele, como é que está a administração das medicações. Então, é fundamental eu ter esse acesso ao meu paciente. Estamos aí vivendo um momento em que as pessoas estão preocupadas mais realmente em uma saúde mais voltada para a questão da obesidade, né? Já vivenciamos aí até o meio, talvez o final da década de 80, o país era o país dos desnutridos, né? Era um país que crianças morriam de fome, pessoas morriam de fome. E hoje vivemos uma pandemia, e aí no Brasil uma epidemia do sobrepeso, da obesidade. E é uma questão de saúde pública, apesar de não haver uma política pública eficiente para cuidar, mas especialistas, profissionais, a ciência têm buscado soluções para tentar combater, porque a obesidade é algo sério que provoca e que leva muitas pessoas à morte, problemas mais sérios ainda de saúde. Então, a nutrologia ela entra nesse campo com um papel de protagonista para ajudar a quem sofre desse problema. Falei certo aqui, né? Obesidade hoje, nos últimos anos, tem se tornado um problema de saúde pública sério, não é? E obesidade é uma doença crônica. E você falou uma coisa interessante, porque você falou assim, a obesidade leva a problemas, né, doenças crônicas. Porque lá você nunca viu um laudo, uma DO de obesidade. Não, foi parada cardíaca. Mas o que ele tinha antes? Provavelmente, às vezes, poderia ser um obeso que desencadeou uma diabetes, que desencadeou algum problema cardiovascular. Então, quando você cita que é uma pandemia, e eu acredito que sim, e a tendência é um pouco aumentar, por mais que a gente tenha hoje inúmeras estratégias para tratar a obesidade e melhorar o estilo de vida ali com o emagrecimento, mas ainda é um problema que a gente vai conviver um bom tempo aí. É uma doença, né? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que é sim uma doença séria, um problema de saúde pública, mas tem CID a obesidade? Tem CID. Eu não vou saber especificar doença, agora. Então tem que ser tratada como tal. Então a gente faz um apelo aí aos nossos governantes que criem políticas públicas acessíveis à população para tratar de forma mais séria e mais eficiente, desde lá do banco da escola, do primário lá, até na fase adulta, né, a questão da obesidade. Enquanto isso, a ciência tem evoluído, tem trazido aí, nos últimos anos, alguns tipos de avanços para tratar, porque realmente, né, o jogo virou. Como eu falei, éramos um país de desnutridos, hoje somos um país de sobrepesos e também de obesos, né, de obesidade. Então isso mudou porque o estilo de vida mudou. Estilo de vida, acessibilidade à alimentação, né? A gente hoje tem um estilo de vida muito mais corrido, né? A demanda energética do dia a dia nos faz comer alimentos mais rápidos, que sejam nutritivos / gostosos. Então a pessoa não tem tempo ali para fazer uma refeição de 30 minutos, ela tem 5 minutos e olha lá. Então, para ela não passar fome na cabeça dela, ela vai comer aquilo que é mais prático, mais acessível. Então, às vezes, é um alimento muito calórico por aquilo que ela precisava naquele momento. Então, isso começa a se tornar em hábitos rotineiros e ali, consequentemente, tem alguma questão de ansiedade, alguma compulsão que vai desencadeando esses processos ao longo do tempo e ela ganha peso e tem essa questão da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, um gene específico que o ser humano tem, então ele sempre vai tendenciar a ter a obesidade. E às vezes uma família de 4 pessoas, uma pessoa só vai ser obesa. E aí vai falar assim, nossa, mas meu irmão não come nada, come muito e é magrinho. Mas é o gene, literalmente é um gene, foi estudado e já foi comprovado. Então, é uma doença que é grave, que eu considero grave, porque ela desencadeia vários problemas associados a ela, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem
a farmacologia várias ferramentas para a gente controlar a obesidade e dar mais qualidade de vida para o nosso paciente. E você citou as canetinhas estão aí no mercado com essa ideia também de ajudar nesse processo de emagrecimento. Vem para ajudar e ser uma alternativa a algumas intervenções, né, talvez, com certeza, né, menos agressivas, menos dolorosas, danosas para o ser humano, como outras do passado, né? Por exemplo, eu tinha sobrepeso, eu era bem obeso quando mais novo, eu cheguei a usar uma medicação chamada Femproperex. Sim. Todo mundo deve conhecer que sabe os efeitos que causam, né? Os efeitos colaterais terríveis. Eu cheguei a um certo ponto que eu tive que fazer, todo mundo já sabe que já falei no programa, a cirurgia bariátrica, que é um tipo de solução, mas é bastante agressiva, grande, pós-operatório bastante delicado, né? E mudança de estilo de vida, baixa absorção de vitaminas, nutrientes e uma vigilância por toda a vida. E mesmo assim pode ter o reganho de peso. Mas nos últimos anos vem surgindo as chamadas canetinhas, né? Sim. Que não vem para ser também a panaceia, não vem para ser o milagre que vai salvar todo mundo da obesidade. Né? Sempre vai necessitar de uma orientação médica e também de uma disciplina, não é isso? Exatamente, você falou tudo. As canetas, né, e os compostos que estão surgindo no mercado, eles não vieram como uma caneta milagrosa, apesar de parecer milagre, mas ela veio como uma maneira de te colocar na linha, de te dar mais uma chance de estruturar a sua rotina, de te dar mais um fôlego a mais para você entender que o estilo de vida saudável é muito melhor e mais longevo do que aquele estilo que você teria antes. Inflamado, obeso, sem disposição, comendo alimentos ultraprocessados que te faziam mal gastricamente, podendo ter disbiose, diarreia. Então era uma consequência que hoje, com essas medicações, você tem mais qualidade de vida, você consegue viver melhor, você consegue participar de ambientes nos quais antes você não gostaria de estar ou tinha muita compulsão alimentar. Então hoje você consegue ser uma pessoa mais controlada, mas é igual você falou, ela não é milagrosa, depende muito do seu comportamento de querer mudar também. E todo mundo pode usar esse tipo de medicação? Você falando das canetas, a gente vai entrar aí sobre o Monjaro, que é a mais famosa no momento. É a mais usada e mais eficiente. Mais eficiente atualmente, né? Todas eu falo assim, com orientação e prescrição médica, dependendo da avaliação do médico e se for possível, sim. Ela está ainda, é uma medicação muito nova, então ainda não tem um estudo tão abrangente sobre todos os efeitos colaterais do Monjaro. Então, às vezes, as pessoas associam qualquer coisinha ao Monjaro, porque a gente tem que saber também a procedência dessas medicações, porque hoje está tendo muita falsificação no mercado, porque se tornou um objeto de desejo, né, para todo mundo. Inclusive da criminalidade, né? Quantos assaltos estão acontecendo aí a farmácias e a transportadoras furtando e roubando as canetas, não tem conservação, não tem cuidados, espalhando por aí. Então, você adquirindo aí talvez no mercado paralelo, pela internet, né, já há uma regulamentação que tem que ter receita, prescrição, você está correndo o risco de vida. Então, tem que ter orientação médica. Procure um profissional para te orientar da melhor forma. Exatamente. Agora, falando dos benefícios, é uma medicação excepcional. Ela foi criada com o intuito de controlar a síndrome metabólica, resistência à insulina, melhorar ali a questão da resistência cardiovascular. Também tem aspectos ali fundamentais na construção e recuperação da função renal. Mas, mais do que isso tudo, ela consegue controlar o esvaziamento gástrico. Consequentemente, a gente consegue fazer um processo de queima de gordura, porque seu corpo começa a queimar a gordura de dentro para fora. Então, além de você perder peso como medida, né, você também consegue perder peso, né, na balança, você também perde medida. E é interessante citar, que eu falo muito nos meus vídeos no Instagram, que a gente tem que entender que ter uma construção, um plano alimentar junto da medicação é fundamental, porque a gente tem que ter uma estrutura muscular, né, de massa magra, para a gente conseguir acelerar esse processo de queima de gordura. Então, a gente tem que comer ali 2 gramas ali de proteína quilo dia por dia, então a gente consegue efetivar mais esse processo. Eu falo que é como se a gente estivesse jogando lenha na fogueira, porque é o músculo que vai queimar a gordura. Então, tendo todas as estratégias alinhadas, o resultado final é muito benéfico e consolidado. A gente consegue
criar hábito novo para o paciente e dar mais expectativa de vida para ele. Então, fazendo todo esse plano, procurando um médico, uma avaliação, exames na mão do médico, feito todo o projeto, todo o programa, o uso, né, do produto, o uso da caneta, mais a dieta alimentar e acrescentando ainda a atividade física, Exatamente. O resultado será mais rápido, o resultado será mais eficiente e o resultado será mais perene, será mais a longo prazo e, de repente, você vai usar por menos tempo o produto, a caneta, e vai, por si só, conseguir ter um hábito de vida mais saudável, né? Com alimentação, com atividade física, ou seja, com estilo de vida. Então, a caneta vai te ajudar nesse processo e um profissional também. Então, o Instagram? Dr. Patrick Pifano. @Dr. Patrick Pifano, lá tem vários vídeos, várias dicas, várias informações para você se orientar muito mais. Aqui a gente está conhecendo ele. Eu gostaria de deixar aqui o convite já feito para ele retornar ao cuidando de você, porque tem muitos assuntos, inclusive vamos fazer um especificamente sobre as canetas emagrecedoras, de forma mais abrangente, porque todo mundo quer saber, todo mundo quer conhecer, saber a forma certa de usar, porque realmente vem para ajudar, vem para nos livrar de problemas muito sérios, não só estéticos, mas principalmente de saúde, que podem levar muitas pessoas à morte. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a nutrologia, mas mais do que isso, falar sobre a medicina. É uma honra para mim estar aqui hoje. É muito satisfatório a gente, né, fazer uma faculdade e ter a oportunidade de chegar nesse ponto de falar sobre o que você faz e o que você vive. Então, mais do que a nutrologia em si, eu vivo isso, né? Todos os dias eu prego isso para os meus pacientes, a minha metodologia de trabalho é o que eu faço no meu dia a dia. Maravilha. Então, eu quero entregar isso para vocês também, com informação de qualidade, informação verdadeira, e o que vocês precisarem, só me procurar no Instagram, me chamar no link da bio que a gente bate um papo. Muito obrigado, e a você acompanhando o programa, não se deu para assistir completamente. YouTube está lá para você acompanhar o nosso programa Cuidando de Você. Continue na programação da TV Rio Doce. Até o nosso próximo programa.